Boa noite a todos. Hoje eu estou encarnado na cor e como pessoa. Então é uma data muito importante mesmo. Eu não tinha me colocado. Hoje é 17 de abril. Né? Amanhã é 18 de abril de 2024, 167 anos de Espiritismo. O Espiritismo são as vozes dos céus, assim está na introdução do Livro dos Espíritos. As vozes dos céus que desceram à terra e nos trouxeram as mensagens a partir desse ano. Como diz assim, servindo de base tudo que Moisés ensinou, tudo que Jesus ensinou, e a doutrina espírita veio não reformular, dar continuidade. Assim como Jesus falou que não veio destruir a lei de Deus. A doutrina espírita veio dar continuidade. Tanto que eu escolhi essa mensagem de hoje, do Evangelho, capítulo 17, item 9, do capítulo Sede Perfeitos, que é um capítulo que eu gosto muito. Eu acho que é muito pertinente à nossa época de hoje. Então vocês vão ver que a gente vai falar, vai citar muitos exemplos da história, mas prática de hoje. Prática atual em que nós temos que aprender. Principalmente quem não se aposentou ainda. Olha, principalmente quem está na ativa. Por quê? Porque essa lição é em vida para nós. É muito importante. Então, 167 anos de Espiritismo. E a gente está trabalhando quase um terço disso. Como espírita. Você vejam, a gente também vai ficando, né? Aos 16 anos eu já estava aprendendo da palestra. Dando aula de evangelização. Eu fui lá atrás e via as crianças lá, me dá uma saudade. Quando a gente sentava elas ali, começava a interagir com elas, contar a história. Eu perguntei lá atrás para uma menininha lá, digo, você vai estudar? Você está na aula hoje? Ela não quis responder. Digo, já sei, você é professora. Daí ela falou. Então é interessante, gente. Então, a doutrina espírita, eu digo, para mim que nasci em meio espírita, aqui no interior de Santa Catarina, o centro espírita que a gente, vamos dizer assim, que eu frequentei um outro menor, mas que seria a sede ali da nossa família, né? Meus avós se tornaram espíritas porque foram em outros lugares e viram curas, e viram isso, e trouxeram a semente. E a casa espírita que a nossa família até hoje frequenta, lá em Itaiópolis, tem é de 1915, tem 108 anos. Olha, não sei a doutrina espírita, amanhã faz 167, essa casa espírita está quase da época da fundação da doutrina espírita. Ainda não existia em Santa Catarina a Federação Espírita Santa Catarina. Ela é mais antiga. No entanto, ela era filiada à Federação Espírita do Paraná. Interessante, né? A gente vê um pouquinho de história. Mas está aí. Vamos ao nosso tema, gente. Os superiores e inferiores. Esse é um item que a gente sempre pulava por cima no Evangelho, porque tinha aqueles que chamavam atenção. E esses a gente não se atinha muito. Por isso que eu perguntei, que aqueles que estão na ativa, vamos prestar bem atenção. Na verdade, todos estamos na ativa. Porque superiores e inferiores significa tudo na vida. Tem gente que é aposentado, que é isso, mas continua com aquele espírito superior.
dando ordem, não tem? Tem criança que já dá ordem. E nós temos que aprender isso. Por que isso? Olha a magnífica doutrina espírita, que tem a coragem de dizer que a morte não existe. Esse é um tema bom. A morte não existe. Ninguém morre. Mas que também tem a coragem de vir ensinar as pessoas a viverem na época de hoje. Ainda hoje terminei de ler um livro sobre Roma, no ano 250. Meu Deus do céu. Como é que era a administração naquela época? Ou a pessoa, o jovem, se tornava agricultor para viver da sua agricultura. Ou ele era soldado romano. E corria o risco de morrer nas guerras, disso, daquilo. Até um rapaz que, com medo das guerras e tal, ele ficou, como diz, na guarda de Roma. Ele ficava lá com aquelas... Né, não era espada, aquela lança ali, cuidando dos prédios, dos lugares, né, romanos ali. E era isso, gente. A perspectiva de vida naquela época era 30, 40 anos. As pessoas não conseguiam viver muito. Era tudo difícil. Então, uma hierarquia assim que a gente vê que ela foi se modificando. Eu nem digo evoluindo, eu digo se modificando de acordo com o tempo. E será que isso aqui vem falar em hierarquia? Vamos ver. Vamos ver o que diz o Evangelho. Mas vocês vejam de quem é a mensagem, porque isso aqui é a instrução dos Espíritos. São os Espíritos que vieram ditar, trazer as mensagens para Kardec. São as vozes dos céus. São as vozes dos céus. Tudo previsto, predito por Jesus. Tudo previsto por Jesus. E Jesus é o Espírito da verdade. Ele é o organizador. Ele sempre esteve na frente e está na frente. Ele está à frente, avante de tudo. Porque os espíritos superiores, aí já começa com uma pergunta. Eles continuam trabalhando? Não existe aposentadoria. Eles continuam trabalhando. Alguém leu o Nosso Lar? O Clarencio, né, que é o governador lá do Nosso Lar? Ele já estava há 200 anos no cargo. E será que ele trabalhava ou ficava atrás de uma mesa? Fulano, vá lá, faça isso, busque aquilo. Não, gente. Ele estava à frente junto com todos. Será que isso dá uma boa administração? Será que isso melhora? Será que um dia alguém vai dizer, se a gente agir assim, os outros não faziam assim? Será que alguém já ouviu isso? Quando nós trabalhamos onde for, no que for, em espírito de equipe. Tem um líder? Tem o comandante, líder, mas o trabalho, as decisões são tomadas, são feitas em equipe. A casa espírita que eu estou presidindo hoje, a gente está utilizando 100% esse espírito. Grupo Espírita União e Caridade da Penha. 100% o trabalho lá é em equipe. E a gente nota a diferença no ambiente. Porque não tem aquele puxando para cá, aquele puxando para lá, aquele criticando ali, aquele... Porque aonde tiver pessoas, tem isso. Porque as pessoas não estão preparadas para estarem superiores ou inferiores. Até, na verdade, elas vestem mesmo o macacão de carne e se sentem, eu sou superior. Não tem tanta gente que diz, em vez do cargo que está ocupando, eu sou presidente. Eu sou presidente. Gente, eu estou. Foi uma missão me confiada. Todo trabalho superior, ou posto superior que eu recebo,
que me é concedido, na verdade, é uma concessão. E isso é um compromisso, gente, com Jesus, com Deus. E nós vamos prestar conta disso? Vamos voltar lá quando eu falei? A doutrina espírita fala que a morte não existe. Mas prolonga-se infinitamente, então, o nosso compromisso. O nosso compromisso é contínuo. Então, se eu venho com um compromisso aqui e não cumpro, gente, eu vou ser cobrado. Inicialmente pela minha própria consciência. E depois pelas dificuldades que eu criei, que eu vou ter que consertar, reparar. Porque da justiça divina, essa é perfeita. Ninguém foge. Então, se a gente conscientizar disso, só disso, nem entrei no tema ainda, a gente já mudaria o panorama do nosso mundo, ou pelo menos do nosso Brasil. Se as pessoas que estão em nível superior hoje, e decidissem mesmo trabalhar pela sua missão, já seria diferente. Se soubessem, se acreditassem nisso. Olha quem dá a mensagem. Já devem ter lido aqui, né? É um cardeal. François Nicolas Madeleine. Claro que da França, Paris. Cardeal. Olha quem faz parte da equipe de Jesus. Um cardeal. E a maioria são. O principal, vamos dizer assim, um dos fundadores da doutrina espírita é o Santo Agostinho. Santo Agostinho, que foi bispo da igreja no século IV. Um dos pais da igreja. Mas claro, ele foi um dos pais da igreja lá. E veio aqui no século XVIII ajudar a estabelecer a continuidade, mas em parâmetros corretos, certos, previstos por Jesus, porque Jesus disse: nessa época é a verdade que vai prevalecer. Então não existe a mentira, a falsidade, nada disso. Muitos fogem da doutrina espírita, essa maravilha, por causa da verdade. Porque se a pessoa tiver a vida pautada na falsidade, na mentira, em usurpar cargos para o seu proveito próprio, ela vai querer estar aqui escutando isso? Gente, ela vai dar uma olhada ali ou nem entra. Ela não vai querer. Isso aqui não é para mim. Então, a doutrina espírita, ela está trabalhando os poucos, mas que serão o fermento da terra. Porque nós estaremos formiguinha, cada um trabalhando no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, onde estiver. No hospital onde trabalha, onde estiver. Ela vai estar trabalhando. E alguém pode até perguntar, mas por que você faz assim? E a gente vai dizer, porque eu sou cristão, porque eu sou espírita. Então, vamos lá? Deixa eu aprender. Mudou. Então, a gente vai comentando exatamente o que está no Evangelho, porque é muito importante. Autoridade. Quanta gente se posta ou recebe um carguinho e pronto, eu sou autoridade. Estufa o peito. Será que tem muito isso hoje? Tanto quanto a riqueza, então, a autoridade. Tanto quanto a riqueza, e veja que Jesus já tocou nesse assunto lá atrás, mas não explicou. Ele só disse assim: é muito mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Diante de Pilatos, quando Pilatos pressionou ele: tu és rei? Autoridade. Tu és rei? E ele, com medo de Jesus, diz: eu sou.
ou de repente ter uma magia ali e derrubar todo mundo, mas não era esse o objetivo. Ele mostrou que ele tinha, mas uma autoridade diferente. E aí ele disse: porém o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos estariam aí me defendendo. E daí disse para um ladrão do lado dele na cruz, lá, ainda hoje estareis comigo no paraíso, ou no céu. Ele falava paraíso, céu. E aí eu perguntaria, aonde que é esse céu? Aonde que é esse paraíso? Aonde que é esse porvir que Jesus tanto falava? É nessa continuidade da vida que hoje a doutrina espírita vem explicar, vem ensinar, vem desvendar o véu. E diz no livro dos Espíritos, e esse véu foi rasgado. Então nós temos a possibilidade hoje de conhecer tudo. Não existe mais segredo. Eu lembro quando eu era criança que a gente perguntava muita coisa. Eu tinha uma avó católica, né, benzedeira, e tudo isso. E muitas coisas a gente perguntava, e tantas outras pessoas. Aí eles diziam, isso é segredo. Isso é segredo do céu. Eu usava outras palavras também. Então, o que é a autoridade e a riqueza? É uma delegação de que terá de prestar contas. Aquele que se acha dela investido. Então tá bom, nós temos que prestar contas? Nós temos consciência disso? De que nós temos que prestar contas? Que nós vamos responder pelaquilo que fizermos mal? Porque nós administramos, inclusive, um lar. E a família? No Evangelho ainda fala lá dos déspotas do lar doméstico, da família. O que é isso? São aqueles que muitas vezes apanham lá fora e vêm se cobrar na esposa, nos filhos. Se vocês abrirem o jornal hoje, gente, às vezes não dá vontade de assistir nada. O que a gente assiste? É o que a gente quer ver? É alguma emoção, esperança de alguém lutando, alguém fazendo atos heróicos ali, nossa, defendendo, criando, investindo? Muito pouco. Muito pouco. Então a gente abre ali, vê perseguições, vê guerra, vê crimes. E muitos crimes dentro dos lares. Não vamos reclamar da Rússia, do Irã, do Iraque. E os lares? E eu converso muito lá no Evangelho no Lar, com a minha família, e com todos lá na Casa Espírita. A gente conversa e diz, tudo que a gente assistir em novela, em filme, em seriado, em tantas questões, gente, ou exemplos, vamos analisar se poderia ter sido diferente. O que é que custaria modificar aquela situação? Aquela dificuldade, aquele crime que aconteceu? E a gente olha assim, meu Deus, se a pessoa simplesmente tivesse perdoado, se ele simplesmente tivesse tapado os ouvidos e dito, eu não quero ouvir e vou mudar de rumo, não tivesse enfrentado, brigado, puxado de uma arma, teria modificado. Porque são tantos que estão no lado espiritual vivendo uma vida de arrependimento, de não aceitação nem dele mesmo. Eu não me perdoo. Sabem quem ficou 20 anos no umbral, gente? Com a barriga rasgada. 20 anos colocando as tripas, vamos dizer, para dentro. E claro que, num certo tempo, ele estava até demente com isso, porque ele tinha que viver o Pilatos.
O próprio Pilatos, que quis botar Jesus na parede lá. Tu és rei. 20 anos. E os assecla, como é que diz assim, aquele pessoal que era o pessoal de confiança dele, eram os asseclas dele lá, os cobradores, numa caverna, nos umbrais. Quem é que veio, depois de 20 anos, estudar por ordem de Jesus? Vai lá agora e salva aquele pessoal lá. Chega desse sofrimento. Lucas, o apóstolo Lucas, amando de Jesus, veio, começou a estudar tudo aquilo, porque, gente, eram tantas pessoas, espíritos envolvidos naquilo ali, até que daí o último a ser levado foi o Pilatos e o principal dos obsessores dele. Então, veja que situação. Então, pessoal, por isso que eu contei isso. Isso, se não me engano, está no livro E Aconteceu no Umbral. Deve estar nesse livro. Que tem um audiolivro também no YouTube. Prestar conta. Se as pessoas se tocassem que isso aqui é lei de Deus, fariam o mal? Que no Evangelho está escrito, não faça o mal, faça o bem. E nesse capítulo, Sede Perfeitos, fala sobre o homem de bem, as virtudes, gente, tudo isso que é importante para sermos perfeitos, para nos aperfeiçoarmos de verdade. E essa é a realidade. Então, nós estamos aqui, tendo esse conhecimento muito importante para nós, para uma tomada de postura. E isso aqui, gente, é o que fizermos na vida, o que estivermos fazendo. Então, é uma concessão divina, porque ninguém é dono do mundo, da vida, ninguém é dono. Tudo que nós temos aqui, gente, material, espiritual, tudo que nós temos, até os familiares, até o marido, a esposa, não é nosso. Se alguém se acha dono, está enganado. Que a hora que Deus quiser levar, o que acontece? Leva. Eu já vi mãe passar o resto da vida chorando a morte de um filho. O resto da vida. O filho era músico, se acidentou lá na Serra de Ponta Grossa, uma amiga, já citei na outra aula que eu falei sobre isso. Com 19 anos, né, morreu, está lá no túmulo dele, no Boqueirão, em Curitiba. Não sei se alguém conhece lá, mas tá a guitarra no túmulo, tudo. E ela nunca mais, ela desencarnou. E eu diz assim, eu ensinei muito. E cada vez que eu ia lá, por eu ser espírita, eles me rodeavam lá e começavam, e daí? O que acontece? Onde é que ele está? Aí, tal, e tal. Olha, está aqui. Com certeza ajudou bastante. Eu não tive oportunidade de saber como é que o que aconteceu depois, porque desde que eu vim de Curitiba para cá, já faz 15 anos, eu nunca mais participei aqui de grupo mediúnico. Tá uma dificuldade, gente, de criar um grupo. Agora que nós estamos criando o nosso grupo. Já fizemos cursos. Fiz um curso de 2 anos das apostilas, tal. Gente, chegou nas primeiras semanas de começar as teórico-práticas, acabou. As pessoas não estavam 100% preparadas. Por isso que para começar um grupo mediúnico, você tem que avisar todo mundo, ter um grupo ali que a pessoa diga e encare como missão. Eu quero participar. Vai ter problema? Não tem problema, eu quero. Se o problema for maior do que eu, daí eu desisto, mas enquanto não for maior do que eu, não vou.
Vejam que é importante. E na hora agora de criar, e eu não tinha, vamos dizer assim, o grupo na casa lá ainda é pequeno, mas estamos em 12 fazendo o curso na mediunidade, já o curso que todo mundo já tem conhecimento, então já estamos caminhando, teórico prático, fazendo as aulas, estamos utilizando o livro do Campeche, Trabalho Mediúnico, muito, muito bom. E olha, aí eu precisava de uma ajudante, de repente minha prima resolve vir morar em Pissarras. Trabalhou mais de 40 anos comigo em grupo mediúnico, lá em Curitiba. Veio morar em Pissarras, e Elcio, porque experimentou participar de outros centros ali em Pissarras, e o nosso é na Penha. Elcio, vou lá com você no centro. Então vamos. Chegou lá e já dei para você, vai ser a dirigente do grupo mediúnico. E estamos lá já, trabalhando. Então, gente, olha como é importante, então, isso aqui. Agora, vamos e venhamos. Eu faço sempre uma colocação para mim. Agora, vocês vão pensar. Estou colocando experiência aqui. Muita coisa eu coloco experiência. Eu, quando penso assim, prestar contas, tá? Mas aquele que se acha dela investido. Porque o estudo, você participar de uma casa espírita, assumir de repente não vamos dizer cargo, eu não gosto disso, uma função, seja no mediúnico, seja na palestra, seja administrativa, seja cuidar das crianças, dos jovens, seja na assistência social. Aí você pode pensar, mas eu não posso assumir compromisso. Olha, primeira coisa que a pessoa pensa, eu não quero assumir compromisso. Aí a gente vai dizer assim, mas ao invés de eu assumir um compromisso, aquilo que eu me acho investido de fazer, eu abandono. Então, muitas pessoas que estão hoje arcando com doenças, essa mesma minha prima contou para o pessoal lá, olha pessoal, eu comecei com 15 anos meu estudo de mediunidade, eu já tinha mediunidade, e de repente eu comecei a perder a visão. Perder a visão, quando eu estava quase cega, uma mensagem para ela na casa espírita. Participe do grupo mediúnico, estude que você tem uma mediunidade e tem que cumprir. Quando você estiver cumprindo aquilo que você está investido, vai normalizar a sua vida. E de fato ela começou e depois nem lembrava mais disso lá ela estava estudando e participando. Ah, mas eu estou normal agora. Minha visão, tudo voltou. Essa que está hoje comigo ali trabalhando na PEN. E a gente sofreu. Eu com 4, 5 anos de idade, um amigo meu de outra encarnação também me achou. E depois eu guardo essa mensagem comigo. Encostou em mim e me passou uma doença nas pernas. Gente, até hoje eu lembro, você viu, eu tinha uns 4 anos. Porque as meias grudavam, virava ferida. Minha mãe olhava aquilo ali, ia no centro e de repente alguém falou, mas escuta, Áurea, isso aí pode ser espiritual? É mesmo, vamos colocar o nome dele no centro, lá dito feito. Foi pôr o nome no centro, o meu amigo de outra encarnação comunicou. Não, mas eu não sabia que era eu que estava transmitindo isso para ele. Meu Deus, eu vim para cuidar dele, para ajudar. Nós fomos soldados em outra encarnação. E agora eu achei ele. Daí ele disse, então eu vou estudar e volto depois para ser o protetor dele. Aí com 15 anos eu recebi uma mensagem. Eu tenho isso guardado até hoje, essas mensagens. O primeiro livro que me pediu para ler, leia O Consolador. É um livro científico, religioso.
Um livro sensacional. Leia O Consolador. Eu tenho esse livro até hoje como base de estudo. E outra coisa que ele me disse que eu nunca pude esquecer, e isso me moveu. Sempre que eu era rapaz, jovem, que de repente eu dizia, a religião fica para depois. Gente, quando eu dizia isso, a religião fica para depois, melhor é festa, namoro, isso e aquilo. Aí, será que esse compromisso que eu me acho investido em família espírita, tudo isso, meu Deus. Aí a mensagem que ele deu para mim, vou falar para vocês, ele dizia, só preste atenção na vida, eu vou estar do teu lado sempre, mas tudo que você fizer vai refletir em mim. E daí? É um compromisso? Tudo que você fizer na vida vai refletir em mim. Se eu fizer o bem reflete nele. Se eu fizer o mal, traquinagem, coisas erradas, vai refletir nele. E isso me moveu muito, gente. Me moveu muito. Porque as futilidades, os prazeres da vida atraem muito as pessoas. Vamos deixar os compromissos para depois, né? E tudo isso. Então, vamos lá. Não julgueis que lhe seja conferida para proporcionar, falei em prazeres da vida, ó, no Evangelho, escrito por um bispo, para lhe proporcionar o vão prazer de mandar. Porque o tal do mandar é o fomento do orgulho, do egoísmo, da vaidade, que traz um prazer muito grande. Tem gente que tem um prazer de estar por cima, de dizer eu sou. E muitas vezes não tem essa condição. Quando tem, beleza, mas vocês conhecem alguém que tem essa superioridade de dizer eu sou? Só Jesus. Jesus pode dizer, pode. Jesus está aqui na Terra nos acompanhando, quer dizer, nós somos mais novos. Há 4 bilhões e meio de anos, desde a formação da Terra. Então, ele tem a autoridade de chegar e nos dizer, no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e vida. O único caminho que leva a Deus. Porque ele está mostrando claramente como se chega a Deus. Através do bem, através do amor. Ele reformulou aquela lei antiga e disse na cara do Nicodemos, que era doutor da lei, ele disse, o Nicodemos perguntou para ele, tu és mestre em Israel, Nazareno, vou te fazer uma pergunta, como é que a gente tem o merecimento da vida eterna? E Jesus respondeu com uma pergunta, o que é que está escrito na lei? E Nicodemos repetiu aquele primeiro mandamento, pelo menos, ou os 10. Crer em Deus sobre todas as coisas, tal. Jesus só disse, faze isso e viverás para sempre. Ele não precisou falar nada, mas lá na frente, ele resumiu toda a lei e os profetas. Isso eu já dei na outra aula aí sobre amor ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está a lei e os profetas. Então Jesus botou um marco, uma pedra fundamental ali. A partir de agora é o cristianismo. E deu pano para esse cristianismo se impor, né? E até hoje ainda 1/3 do povo da terra é cristão. Até hoje 1/3 é cristão. Porque outros são Maomé, outros isso, outro aquilo. Só que o Maomé é um discípulo do Cristo. Então, na verdade,
No global é o Cristo. Buda também é do Cristo. Vamos lá. Então, esses cargos, a superioridade, então, não é provão prazer de mandar, nem conforme supõe a maioria dos potentados, olha. Aqueles que se acham, ou supõem a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. O que eu tenho é meu. E muitos acham que até vamos deixar um império, às vezes, para os filhos. Não dá 2 tempos, os filhos botam tudo fora. Porque eles não sabem dar valor, não foi eles que ganharam, e talvez eles não tenham essa missão. Por isso, então, é muito importante saber o que fazemos com aquilo que temos nas mãos. Aí vocês vão dizer, mas se eu tivesse no Big Brother ontem, eu tinha ficado milionário, né? Aí eu estava olhando, porque às vezes chega em casa, está lá, estão vendo, então... Aquele rapaz que ganhou, assumiu uma missão, um compromisso a partir de hoje. Aquele rapaz recebeu uma missão. Ele estava numa situação... A primeira que ele prometeu é de ser médico. Eu falei que nós ia falar da vida comum, olha. A primeira que ele prometeu, ele falou que queria, que prometeu para a mãe, para o pai, eu vou ser médico. Agora ele pode. E às vezes a gente reclama de tempo, tem que trabalhar, e olha, trabalhar e estudar não é fácil. Não é fácil. Eu nem vou contar a minha história para a gente estudar, mas Então, hoje ainda tem a internet que ajuda, tem curso online, tem tanta coisa aí, tanta oportunidade, né? Então, um direito, uma propriedade. Então, nada é nosso. Eu sempre faço uma pergunta. O que é que a gente traz quando nasce? Nada. Nada. Nasce ali sem nada, chorando, até peladinho. E quando a gente morre, antigamente todo mundo ia para o cemitério, hoje a maioria nem vai para o cemitério, né? Muitos vão para a cremação, vão isso, aquilo. Quer dizer, a partir dali não tem nada, é pó. Então, a gente não leva nada, como diz, nem o documento, nada. A carteira de identidade toda vai ficar ali. Eu até hoje tenho a carteira de motorista, a identidade do meu pai, que faz 35 anos que desencarnou. Ele e minha mãe, está lá guardado. Ele não precisa onde ele está. Lá é outra identidade, lá é outra. Porque lá nós somos plenos. Aqui nós somos uma parte. Aqui eu não lembro o que eu fui nas outras encarnações. Lá eu lembro tudo, lá é a somatória. Por isso que eu digo, a morte não existe. Olha aqui, poder falar nisso e mostrar a responsabilidade disso. E por que a gente não é dono? Falei agora há pouco, ninguém falou nada. Não é dono da mulher, do marido, dos filhos. Porque a hora programada, a hora que acaba a nossa missão, eles vão. Eles vão, voltam, retornam à vida espiritual. E a gente tem que confiar que, no mínimo, Deus é tão perfeito. Esse relógio nunca vai mostrar a hora, então. Deus é tão perfeito que, no mínimo, vai ter alguém cuidando do nosso filho, se desencarnar, vamos dizer, em tenra idade, melhor do que nós. Ele vai ter a garantia de que vai estar sendo cuidado melhor do que nós. Olha aqui. Então, propriedade aqui, só terreno enquanto nós estamos aí. E respondemos
como utilizamos, o que fazemos de propriedade e de poder. Vocês estão vendo que tema atual? Eu estou cortando aqui, vem coisas aqui. Alexandre o Grande. Gente, se a gente for ver, foi um grande imperador. E ele já pregava, ele já acreditava nisso. Ele pediu para ser levado para o cemitério com as mãos para fora. E que os melhores médicos do império carregassem o caixão. E que os pertences dele ficassem todos jogados na beira da estrada. Aí perguntaram, por que isso? Para mostrar que eu não vou levar nada. Alexandre o Grande. Aqui algumas coisinhas, só coloquei só para dar uma respirada, né, gente? Alguém já viu esse livro, O Monge Executivo? Do James Hunter? Muito importante, não é livro espírita, mas é um livro profissional, um livro de motivação, e ele se baseia em Jesus. Ele se baseia em Jesus. Por quê? Porque, olha aqui, liderar é, antes de tudo, servir. E quem dizia que eu vim para servir e não para ser servido, exemplo de humildade, foi Jesus. Agora, eu diria assim, quando é que um potentado daquele que está escrito ali, dono de família, que se acha o dono, ninguém é dono dele nem da família, nem da casa dele, ele tem o dever de cuidar, vai prestar conta. Um governador, um presidente da república, um ministro, um senador, um deputado, um vereador. Vocês têm visto quantos prefeitos e vereadores estão sendo presos? Que moral! Quando eu era criança, acontecesse um negócio desse, meu Deus, a minha mãe dizia, olha, isso aqui é um absurdo. Hoje você vê aí, Santa Catarina tem 50 prefeitos presos. Então, gente, eu diria assim, esses prefeitos leram um livro desse? Liderar é, antes de tudo, servir. Porque a gente está lá em cima e diz, eu tenho que servir ao povo. Aí vocês dizem, mas para falar isso tem que fazer. E como é bom ter feito isso. Onde eu trabalhei 35 anos em saneamento, me formei em química, volta e meia eu vou lá. Eu estou devendo visita para todas as cidades que eu cuidei, que deixei o saneamento em ordem. Graças a Deus. Dando palestras nas escolas, protegendo rios, fazendo campanha, dia da água, dia do meio ambiente. E daí muitas pessoas perguntam, por que se faz assim? Então a gente tem que fazer isso. E é mais um porquê que esse tema não é tão difundido. Vocês acham que um déspota vai vir aqui falar sobre isso? Jamais. Outro livro é o GoPro. Nós fizemos um curso numa empresa que a gente fez uma parceria. GoPro, Segredos da Mente Milionária, meu Deus, Eric Worre. Gente, são livros muito bons. Quem está empreendendo, tem muito jovem aqui. Hoje eu estava olhando para cá, a maioria é aposentada, mas estou vendo muito jovem aí. E olha, hoje talvez o melhor caminho é o empreendedorismo. É um empreendedorismo. E a nossa região aqui é propícia para isso. Muito boa. E você tem que procurar caminhos e cuidar do seu negócio, cuidar da sua atividade. E o principal de cuidar, gente, é o relacionamento. É a compra, é a venda, é o administrar os valores. É isso que você vai crescer.
Tem muita igreja evangélica investindo nisso, chamando as pessoas lá para ensinar isso aqui. Trabalhos de prosperidade, já não viram isso? Trabalho da prosperidade. Reunião da prosperidade. É ensinar isso aqui. E na casa espírita a gente vai falar, claro que tem que fazer. Claro que tem que tocar no assunto. Nós queremos ver todo mundo empreendendo, todo mundo bem, todo mundo amanhã depois em altos postos. Mas fazendo, cumprindo com a sua missão. Isso que é importante. A gente quer ver pessoal cumprindo com a missão. Então, segredos da mente milionária. Gente, a nossa mente ela tem que ser... Hoje, por exemplo, olha como eu sou. 6 horas da manhã, escutando uma palestra do... Ah, meu Deus, aquele careca. Me ajude? Karnal. Mais careca do que eu. Ele não tem nenhum fio de cabelo. Do Karnal. Eu achei interessante uma colocação dele. E era sobre egoísmo. Vaidade e egoísmo. Palestra dele. Para empresários. Olha como tudo se mistura. Tudo vai. Vocês acham que ele não é intuído lá? É intuído. E ele deu um exemplo, digo, olha, de repente você reclama lá do ambiente que está na tua casa, apesar de ter plantado lá espada de São Jorge, arruda, tudo isso. Olha, minha casa está protegida. Está protegida com arruda, com espada de São Jorge, acendendo incenso nos cantinhos, sal grosso. Tem muita gente que pergunta, mas o que o Espiritismo fala disso? E tem gente que já pensa até que aquilo ali é espiritismo também, porque tem tantas, né? Onde tem fumaça e barulho é espiritismo, não é. Aí ele falou certinho o que o espiritismo fala. Ele disse assim, ao invés de vocês buscarem energizar o teu terreno, a tua casa por fora, ou até você, energiza por dentro. E o que é energizar por dentro? Gente, é mudar o pensamento, é motivação, é alegria, é colocar isso dentro de você e vai espargindo, e vai contagiando, e de repente a tua casa, o teu local de moral, de trabalho está diferente. Trata bem as pessoas, trata bem as pessoas. Aquilo que Jesus fez diante de Pilatos, entrou aqui, saiu ali, ele nem escutou, ele baixou a cabeça, porque não era hora de escutar aquilo ali. E você pode, às vezes estão falando bobagem, alguma coisa, xingando, baixa a cabeça, não, isso não é comigo, isso não é hora. Não é isso que eu quero para mim. Pronto. Se o obsessor está passando ali, esperando uma oportunidade, escuta isso, ele diz, não, eu vou tirar o time porque não adianta aqui. Agora, se ele vê você humano, acha que ele é mais forte falando mais alto, né? Aí o obsessor está passando. Opa! Aqui o campo está aberto para mim. Por quê? Porque tem brasa. E a brasa para acender o fogo é só? Ninguém nunca acendeu fogo? Assoprar. Só assoprar. Né? Vamos lá. Hoje na hora. Meu Deus. Ó, Deus confere então a autoridade a título de missão ou prova? Tudo que está para frente eu já praticamente falei. Quando o entende e a retira, quando julga conveniente. Quantas pessoas estão no auge, de repente o seu castelo desmorona. E aí é uma prova muito triste daí. Porque alguém que é poderoso, rico e tal, de repente cai na miséria. Acontece isso? Acontece muito. Mas também acontece com aqueles que são da realeza numa encarnação, são poderosos, e na outra vem pobre. Na outra vem pobre. Tem tantas coisas, e na realeza as pessoas fazem tanta atrocidade porque elas dão a ordem e nem pensam nas pessoas. Nem pensam. Teve 2 damas da corte, isso é um outro livro, não me lembro. Esse acho que minha esposa estava escutando do meu lado, eu vou escutando um pouco também.
Eu só escutei que eram duas damas da realeza e tal, mas tratavam, faziam, mandavam matar, mandavam isso. E passou o tempo delas, morreram e nasceram. Outra encarnação. As duas, na maior pobreza, doente, a mãe já ganhou ela numa situação e que na hora que nasceu aquela criança de tão feia e anormal, na hora que a criança nasceu, eles pegaram e jogaram pela janela. Mas alguém catou aquela criança que viu jogarem lá e levou e criou. Todos compromissados. Todos. Gente, então o que está acontecendo de dificuldade, de doença? E olha que está pegando as coisas. Pega aqui, pega ali. Como é que nós nos protegemos? Ah, é só vacina? É só cuidado? É só se fechar em casa? Não, o mosquitinho vai lá e entra em casa agora. Vocês vejam que veio a pandemia do Covid, fica em casa. Agora você fica em casa e o mosquitinho entra em casa. Vai correr para onde? Gente, fé. Se nós tivermos fé, crença, vivência nesse amor, é o que nos imuniza. É o que nos imuniza. Tá? Então, Deus retira quando julga conveniente. Que fizeste da riqueza? Olha a pergunta para nós. Que coloquei nas tuas mãos? Deverá ser um manancial a espalhar fecundidade ao teu derredor. Um manancial. Então nós temos que cuidar aqui de tudo isso da riqueza. Mas, gente, riqueza não é só ouro, dinheiro. Riqueza pode ser um rio que está do lado da minha casa. E se eu chegar e botar o cano de esgoto dentro do rio, o que eu estou fazendo? Uma vez eu fui num teatro. O teatro era essa apresentação. Rio bonito, todo mundo pescando ali bonito. Mas chegou um camarada, comprou ali, construiu uma casa e cano de esgoto dentro do rio. Daí apareceu no teatro. Dali um ano, ninguém mais pescava nada ali. Por quê? Porque o rio contaminou. O rio sujou. E foi um, foi outro, fazendo a mesma coisa. E dá uma olhada nos rios que nós temos hoje. Será que a natureza precisa desse cuidado? Vocês não viram lá em Mato Grosso, agora, notícia dessa semana, gente. E a gente trabalhava com isso. O camarada jogou toneladas e toneladas de inseticida, herbicida, numa fazenda. Ah, aqui no meio do nada. Então, o pessoal acha que o poder deles domina tudo. Uma vez eu fui responder diante de um juiz, lá numa cidade perto de Londrina. Fui responder porque que eu travei um camarada que arrendou umas terras do lado da captação de água nossa. Ele arrendou umas terras lá e ia plantar tomate. Do lado do nosso rio, que o povo daquela cidade, uma cidade pequena, bebia água. Aí eu digo, não pode, isso não pode acontecer. E a gente foi, criou um documento lá e o camarada não podia fazer isso. Aí o juiz me chamou lá, tudo, era um rapaz bem jovem. Digo, diante da situação, aí, então eu vou pedir para eles fazerem um canal. Aí parece-me que fizeram um canal, mas já no outro ano já não plantaram mais. Então, gente, riqueza, manancial, é tudo que nos favorece a vida. E nós temos que favorecer a vida de todos, inclusive dos animais. Hoje ainda apareceu também uma notícia que diz os crimes contra os animais. Tem gente que amarra um animal e não põe água nem comida. Vocês viram aquela história daquele cavalo que estava amarrado do lado da BR? E um camarada passou um dia, outro dia, 3 dias, e o cavalo amarrado.
Já estava meio... Aí ele parou para ver o cavalo. Meu Deus, deu água ali, o cavalo bebeu a água, tudo. Gente, é crime isso. Ele vai responder por isso? Com certeza. Então não é porque é um animal, um gatinho, um cachorrinho, um passarinho. Gente, nós estamos aqui, diz nos livros espíritos, para nós cuidarmos deles. Nossa função é cuidar dos animais, né? Espalhar a fecundidade. Diz Richard Simonetti. Eu conhecia o Richard Simonetti faz alguns anos que ele desencarnou já, lá de Guarulhos, se não me engano. Um grande escritor brasileiro. Eu conheci aqui no Salão de Exposição aqui em Itajaí, numa palestra espírita que tinha ali. Conheci ele aqui pessoalmente. Nunca esqueci essa frase que ele falou. O homem deve crescer e frutificar onde ele estiver plantado. Então não tem essa de chegar num lugar, não, mas aqui é ruim. Nós somos às vezes colocados em lugares difíceis. Na minha terra lá uma vez, um pessoal recém-formado em agricultura, tudo isso, compraram um terreno lá e todo mundo ria. Os caras são novos aí, não sabem. É só pedra nesse terreno, não dá nada. Mas eles trabalharam aquilo ali, dali 5 anos era o terreno que mais produzia. Por quê? Porque eles cuidaram da terra. Então, gente, terminamos por aí. Se a gente for contar mais histórias, elas surgem, né? Elas vêm, os temas a gente acha pequeno, mas são profundos, importantes. O importante é a gente ir com essa mensagem. Então, claro que eu vou. Uma vez me disseram isso. Então, o espírito é uma pessoa acomodada. Não busca crescer. Porque ele acha que tudo está dentro das provações, das expiações. Então, se ele é pobre, vai morrer pobre. Não é assim, gente. Não é assim. Então, a luta do dia a dia, o trabalho, essa busca de qualidade é um trabalho constante. É um trabalho constante. Por isso que eu falei, o Clarencio no plano espiritual, no nosso lar, 200 anos governador. Mas mesmo depois dos 200 anos, ele é governador lá, ele era o que mais trabalhava e trabalha até hoje. Vocês acham que o Emmanuel não trabalha? O Emmanuel tem uma fundação no plano espiritual, muitos espíritos, cópias dele. Não sei se alguém já leu Fundação Emmanuel. E veja que ele trabalhou 80 anos com Chico Xavier. 80 anos, par e passo. E agora eles trocaram de lugar, né? O Chico foi para o lado espiritual, o Emmanuel está reencarnado. Assim como Joana de Ângeles. Joana de Ângeles está reencarnada na Bahia, tá? E ela foi companheira do Francisco de Assis. Gente, então a espiritualidade está trabalhando ao comando de Jesus. Nunca vamos se entristecer, que a alegria seja presente em nós, que a gente possa fazer tudo que a gente estiver fazendo ou vivendo, onde a gente estiver, alegria. As coisas mais importantes da vida: amizade, alegria e a saúde. E a gente tem que cuidar deles, né? Cuidar dos amigos, preservar a alegria e a saúde. Obrigado a todos.